Identificando o karma familiar. Se você experimentar qualquer um desses 5 sinais, você é o portador do karma de sua família. O karma de linhagem ancestral é chamado de karma familiar. Os mais desenvolvidos espiritualmente na família carregam esses bloqueios energéticos na vida familiar kármica desde o nascimento, por toda a vida, a menos que os liberem. Essa passagem de energia pode ser feita fisicamente, verbalmente, energeticamente ou subconscientemente. Não se dar bem com os seus pais, às vezes, tem a ver com os laços energéticos com experiências passadas. Essas tradições são transmitidas exatamente como opressão e falsa verdade, perpetuando o sistema e mantendo a consciência do coletivo em um nível inferior e denso. Como filho de seus pais, você carrega o DNA kármico que foi transmitido a você. Pode ser incrivelmente leve ou extremamente intenso. 1. Você é o mais desenvolvido espiritualmente e o mais consciente entre seus pais e irmãos. 2. Você se sente muito diferente de sua família. 3. Você às vezes sofre de uma doença inexplicável e pode até sentir que os fardos pesados do mundo estão sobre seus ombros. 4. Muitas vezes você se envolve em assuntos familiares bizarros. 5. Você reconhece o padrão familiar recorrente em seus pais e antepassados e tem o desejo de mudá-lo, liberando padrões negativos. Como cortar então esses cordões energéticos? Para liberar os laços da energia dos pais, você deve liberá-los primeiro em sua mente e em suas emoções. Olhe para dentro e descubra até que ponto você vive de acordo com as regras e o conjunto de ilusões de seus pais. Aprenda que isso se baseia principalmente no medo e no julgamento. Depois de limpar tudo e deixar isso ir, você está livre e é capaz de perdoar seus pais e instantaneamente deixar a casa dos seus pais em todos os sentidos. Romper as cordas internas e assumir a responsabilidade por sua vida é, de certa forma, deixar seus pais em paz. Dizer não aos medos e ilusões deles é, ao mesmo tempo, ver seus pais como não sendo os medos e ilusões deles. Como você, eles também são viajantes cósmicos tentando cumprir a missão de sua alma. Depois de sentir isso, você os verá como seres humanos inocentes, a precisar de perdão. Eles fizeram o melhor que puderam para amar você da maneira que sabiam, mesmo que o seu melhor não fosse bom o suficiente. Você pode parecer uma vítima da consciência baseada no ego de seus pais, desde a sua infância, e pode ter vivido dessas ilusões, mas transcender o papel de vítima é um avanço que você pode dar a si mesmo. Transforme os padrões energéticos de sua família fazendo o seguinte. 1. Medite e faça uma auto-introspecção para chegar à essência dos problemas recorrentes. 2. Compreenda os padrões de comportamento e mude-os. 3. Escolha ser seu próprio mestre, sua própria alma energética, seu próprio portador de karma. Lidando com a toxicidade familiar. Não importa o que você sofreu, o abuso não foi sua culpa, você não fez alguém te machucar, não como uma criança inocente, adolescente, nem como um adulto. O comportamento tóxico é um comportamento abusivo e agressivo que causa danos físicos ou emocionais. Pode incluir abuso verbal, críticas constantes a práticas mais sutis como intimidação, manipulação e recusa em ser satisfeito. O comportamento tóxico é uma maneira comum de as pessoas se comportarem em um relacionamento quando têm transtorno de personalidade narcisista e ainda mais em divórcios de alto conflito. Um exemplo de comportamento tóxico seria um marido que só se comunica com a esposa por meio de crítica. Tudo o que ela faz é errado, ele nunca está satisfeito com o desempenho dela e aponta todas as suas falhas. Nada que ela faça vai deixá-lo feliz, isso acabará por desgastar sua autoestima e causar danos emocionais. Membros da família tóxicos podem causar muito estresse, ansiedade e até raiva. Eles também podem desencadear reações emocionais,
isso lentamente desgasta o senso de identidade da vítima e se torna uma forma aceita de tratamento ao longo do tempo, leva ao abuso e geralmente afeta muito mais a saúde emocional. O que é tóxico nas famílias? A família deve ser nosso porto seguro, porém, muitas vezes é o lugar onde encontramos a maior dor de cabeça. O comportamento tóxico descreve ações ou comportamentos que são psicologicamente e emocionalmente prejudiciais aos outros. As pessoas envolvidas nestes relacionamentos muitas vezes se encontram esgotadas, ansiosas ou deprimidas. O comportamento tóxico nem sempre envolve violência física ou palavras ofensivas. Por exemplo, o comportamento passivo-agressivo também é considerado tóxico porque é manipulador e insalubre à sua maneira. Embora cada família seja um pouco diferente, existem alguns sinais comuns de comportamento tóxico nas famílias. Comportamentos tóxicos que podem afetar uma família incluem: 1. Rigidez e controle. Uma pessoa ou algumas pessoas podem ter problemas com flexibilidade e tendem a microgerenciar outros membros da família. Isso pode incluir linguagem de controle como sempre e nunca. 2. Comunicação disfuncional. Os membros da família podem usar linguagem de culpa ou discriminação, por exemplo, comentários sexistas ou racistas, ou a comunicação pode ser inexistente, o que pode fazer com que você se sinta isolado e desvalorizado. 3. Competição negativa. Algumas famílias se concentram demais em se comparar com os outros, por exemplo, comparando notas ou habilidades atléticas. Também podem ser excessivamente competitivas umas com as outras, o que pode levar a expectativas não atendidas e sentimentos feridos. 4. Críticas excessivas. A crítica é uma parte normal da vida, todos cometemos erros, mas algumas famílias levam as críticas ao extremo, sendo hipercríticas ou recusando-se a deixar as coisas acontecerem. Isso pode deixar os membros da família sentindo-se inadequados ou envergonhados. 5. Lidar com familiares tóxicos. Pessoas tóxicas são realmente boas em fazer você pensar que você é o único com o problema. É importante lembrar que você não está sozinho e que não é sua culpa. Você pode não ter causado o mau comportamento de outra pessoa, mas pode assumir o controle de suas próprias ações. Veja como lidar com membros tóxicos da família de maneira saudável e produtiva. A autoconsciência é o primeiro passo para reduzir o impacto de membros tóxicos da família. Ao reconhecer que alguém em sua família exibiu um comportamento tóxico no passado e fazer um plano para lidar com isso antes que aconteça novamente, você pode lidar melhor com encontros futuros. Para alguns, isso pode significar limitar o tempo gasto com um parente negativo. Se você tem um pai tóxico que tende a insistir em suas escolhas de carreira ou parceiros, por exemplo, você pode decidir não visitá-lo no almoço de domingo. Em outros casos, porém, você pode não conseguir evitar completamente os membros tóxicos da família, mas pode aprender a lidar com eles de maneira saudável. 1. Converse com eles sobre o seu comportamento. Pode ser doloroso, mas se você tem um membro da família tóxico, precisa abordar diretamente o comportamento dele. Diga algo assim: quando você faz isso ou aquilo, eu sinto isso ou aquilo, por favor, não faça isso de novo. Em seguida, deixe a conversa imediatamente. É melhor não se envolver em uma discussão se eles negarem as acusações ou tentarem virar o jogo contra você. Se nada mudar, retire-se da situação não respondendo às chamadas ou às mensagens de texto por um tempo. 2. Descubra o que desencadeia o seu comportamento. Às vezes, quando alguém está agindo, é resultado de uma coisa subjacente, como depressão ou ansiedade. Isso não desculpa o comportamento deles, mas ajuda você a entender por que eles estão se comportando desta maneira e a melhor forma de lidar com eles. 3. Seja calmo, cortês e consistente. Uma das melhores maneiras de lidar com uma pessoa tóxica é não deixá-la ficar sob a sua pele. Não discuta, grite ou perca o controle. É exatamente isso que eles querem que você faça. Afaste-se da situação.
mesmo que isso signifique sair da sala ou desligar o telefone. Se eles insistirem ou ficarem emocionados, permaneça calmo e cortês, mas firme em sua resposta. E não desista, não se deixe levar por discussões repetidas respondendo toda vez que eles ligarem ou enviarem mensagens de texto, isso apenas os encoraja mais. 4. Estabeleça limites e cumpra-os. Se sua família é tóxica, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que não pode mudá-la, você só pode mudar a si mesmo. A segunda coisa que você precisa fazer é estabelecer limites. Há muitas pessoas que dizem que estabelecer limites não é eficaz, mas se você não tiver um limite, eles passarão por cima de você. Quanto mais você estabelece um limite e o segue, menos alguém tentará controlar o que você faz. 5. Evite os gatilhos. Às vezes, ajuda a evitar as pessoas que lhe causam mais estresse. Se possível, limite seu tempo juntos ou evite vê-los. Você também pode querer evitar falar sobre certos assuntos que tendem a desencadear uma discussão se você tiver que estar perto deles. 6. Falar com outra pessoa da família. Há cura em contar, há cura em expor o abuso, há cura em ser verdadeiro, há cura em saber que você não é o culpado, há cura em defender a si mesmo, há cura em estabelecer limites, há cura no amor próprio. Mantenha a esperança de que você vai se recuperar, disse Dana Arcuri. Se você não puder falar diretamente com um membro tóxico da família, sem que as coisas escalem, considere falar com outro parente ou amigo que possa ajudar a mediar a situação ou entrar em contato com a pessoa que está causando problemas para você e outras pessoas da família. 7. Considere o papel que você desempenha na dinâmica familiar. Quando pensamos em pessoas tóxicas, tendemos a nos concentrar apenas em seus comportamentos e atitudes, sem considerar nosso próprio papel na situação. Pode ser útil dar um passo atrás e tentar identificar seus próprios comportamentos que podem estar contribuindo para o problema. Você está esperando demais desta pessoa? Você tem expectativas irreais sobre como eles devem se comportar? Você tende a exagerar em certas situações? Nesse caso, tente praticar maneiras de responder de forma diferente para mudar a dinâmica entre vocês dois. 8. Não leve para o lado pessoal. O que quer que a pessoa tóxica diga ou faça, não leve para o lado pessoal. Não deixe que suas palavras ou ações afetem a sua autoestima ou senso de valor próprios. Muitas vezes as pessoas tóxicas projetam seus próprios sentimentos ruins nos outros, então tente se lembrar disso quando disserem algo doloroso. Em última análise, a decisão é sua. Você é o único que sabe como isso afetará a sua vida se optar por continuar um relacionamento com parentes tóxicos. Isso dói, isso entristece você no fundo de sua alma. As relações familiares devem ser um refúgio dos problemas do mundo, um lugar escondido familiar onde o amor abunda e as dificuldades são superadas. Então, por que às vezes elas precisam de mais força do que qualquer outra coisa? A resposta é que quando o amor familiar se transforma em comportamento abusivo, não é mais uma expressão de amor. Isso não significa que seus relacionamentos familiares não podem ser reparados, significa simplesmente que você precisa aprender a lidar com isso antes de poder se curar. Acabar com o ciclo tóxico dentro de sua própria vida não é fácil. Quando você não vem de uma família saudável, você faz o seu melhor para garantir que uma família saudável venha de você.